Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos sobre a Alemanha. É a Alemanha um exemplo para os restantes países da Europa? Paulo Santos, antes de irmos para o intervalo, o Manuel Alegria dizia que a Alemanha tem sido um obstáculo, uma maior integração política na Europa. Não está de acordo? Não estou, porque, enfim, com o devido respeito e sem que se zangue comigo, não é preciso, estas coisas conversam-se. Mas vamos ver, se olharmos para a Constituição Europeia numa perspectiva mais global, se quisermos, mais holística até, o que nós vemos é um processo que durante muitos anos não passou muito de uma mera, enfim, de um mercado muito incompleto, que estavam muito poucas políticas associadas. Não havia nem política de defesa, nem política... Não havia nada disso, não existia. Isso só começa a existir há cerca de 20 anos, há pouco mais de 20 anos. E, portanto, estamos a falar de um processo que se acelera tremendamente em tempos históricos, acelera-se de uma forma impressionante se pensarmos no que está em causa. E o que está em causa são países soberanos, com interesses próprios, com uma ideia de poder diferente em cada um. Mas, quer dizer, mesmo Portugal reclama a recuperação de poder e soberania, que em muitos casos já há muito tempo perdeu, mas a verdade é que temos todos essa ideia mais ou menos mirífica e mais ou menos utópica do que são as nossas capacidades no mundo. Os problemas antigamente resolviam-se de uma forma muito simples. Até ao século XVIII a ideia da guerra era uma ideia diferente da que é agora, ou seja, fazíamos guerra, resolvíamos o problema e estava resolvido e ninguém achava a guerra uma coisa assim tão má. A guerra é uma coisa má para o Ocidente pós-revoluções ocidentais, enfim, grandes pensadores, essas coisas todas. A Alemanha faz o mesmo que fazem os outros. Aliás, há países muito mais céticos e muito mais, que inclusivamente puseram obstáculos ao próprio. Repare, o Reino Unido passou a ser membro da União Europeia em 1973, ainda hoje é da União Europeia, opôs-se sempre a todos os avanços a todos. Começar pela própria ideia, repara, começar pela própria ideia do mercado interno, porque o que o Reino Unido sempre quis é uma zona de livre troca, uma zona de comércio livre, o que não é a mesma coisa. Portanto, não me parece nada que a Europa tenha ficado estancada por força de uma Alemanha que disse eu não quero isto, eu não quero aquilo. Como eu disse há bocadinho, é verdade que ainda não temos uma união bancária, é verdade que não temos uma união orçamental, é verdade que não temos ainda isso, mas estamos a caminho. E há 10 anos era impensável estarmos nesse processo. Eu diria que estaremos a caminho, mas eu pergunto também se tudo isto que se passou e esta crise financeira e económica que se fez na Europa, se não se teria sido evitada se tivéssemos alguns anos de avanço nessa matéria. Provavelmente ninguém sabe que metade dos Estados americanos têm déficits relativamente superiores àqueles, por exemplo, que levaram ao resgate aqui na Europa. Mas porquê? Porque o Orçamento Federal acomoda todas essas situações. Ora, na Europa não há um orçamento central. E a Califórnia faliu. E a Califórnia... E ninguém a expulsou da União Exato, Americana. quer dizer, nós vemos que outros Estados e outros exemplos de modelos políticos, porque estão realmente já Nos mais Estados Unidos são, efetivamente, uma federação. Exato, eu também não sei se modelo para a Europa era a da Federação Europeia ou se era uma integração mais central. Agora, parece que há instrumentos que ainda não estão disponíveis na Europa, que se já os tivessem, provavelmente estaríamos numa situação mais... Desculpe lá só fazer esta reflexão. Se nós já estamos a assistir nesta fase de integração, com este tipo de união, a meio caminho, se quisermos chamar assim, há muitas imagens que podemos associar a isto, mas a meio caminho de uma solução para que isto funcione bem. Porque é disso que eu falo. Eu não falo sequer a meio caminho de um Estado Federal, porque eu, apesar de ser muito acusado disso, eu não sou federalista, nunca fui, porque não me parece que seja essa a solução. A Europa tem que encontrar a sua própria solução. Isto é um modelo original, novo, não há exemplos, nunca houve. É por isso que é tão difícil analisar esta situação e, sobretudo, prever consequências, por exemplo, de um Grexit, de uma saída da Grécia. Mas a arquitetura da União Económica e Monetária muito mal feita. Foi mal feita. E nesse aspecto os gregos têm razão em quererem impor alterações, Não, mas repare, muitas das alterações que os gregos querem, muitas das alterações ao modelo e à estrutura da União Económica e Monetária têm vindo a ser introduzidas nos últimos anos, repito, de uma forma muito acelerada e surpreendente sob muitos pontos de vista. E, em geral, contra a vontade alemã pretérita. Ou seja, aquilo que os alemães diziam que nunca ia acontecer, tem estado a acontecer. Até este último quantitative easing do Banco Central Europeu é uma coisa impensável há uns anos. Quer dizer, a ideia de que era possível resgatar, comprar dívidas soberanas, no fundo, inclusive, chegando quase aqui
E é uma das Mas coisas que eu tenho de opõe-se à falar. mutualização da dívida. Mas é o contrário, desculpe lá, não me leva mal, mas é o contrário, são 20% que são mutualizados. Sim, está Pela bem. primeira vez isto é impensável. Sim, mas isso foi um rebuçado que deram à Calma, Alemanha. mas estamos a caminho, mas estamos a fazer esse passo a passo. Imagine que era eu sou como muito diz. impaciente Eu nessa sei, matéria. mas imagine que era como diz. Imagine que estávamos já numa união muito mais política, com centralização, por exemplo, com o orçamento, ou com os orçamentos, porque depois há outra questão, que é a questão do dinheiro. Voltamos agora. Agora vamos outra vez a outra questão do fundo. A Europa, como sabe, tem um orçamento europeu, que é menos de 1%, claro. menos de 1%, e que diminuiu para este novo período pela primeira vez na sua história. E, portanto, é isto que os Estados todos querem, porque isto tem que ser por unanimidade. Estamos a falar de um acordo de todos. É a Alemanha que impõe. Não é, basta um dizer que não quer e haver, de facto... Aliás, a Alemanha até aproveitou a vontade inglesa para conseguir, no fundo, e teria sido pior se não tivessem sido os alemães. Enfim, não é outra discussão. Mas a minha pergunta é outra, e é de fundo, que é, se de facto nós já estamos a assistir a estes movimentos eurocéticos contra a Europa e a reclamar mais soberania para os Estados, com este modelo, o que seria se já tivéssemos ido mais longe? E, portanto, apesar Mas de tudo isto, é um tendo país... ido mais longe, não se poderia ter evitado chegarmos onde estamos, porque muitos desses movimentos também decorrem das próprias fragilidades da economia europeia, do aumento Com do toda a desemprego, razão, só que não das podíamos condições económicas. na altura não era possível, não havia condições. Deixe-me dizer, desculpe lá, eu não queria estar a desembarcar isto, mas só para dizer mais uma coisa. Porque tem toda a razão. Em 1970, eu dou sempre este exemplo, tenho falado muito disto, em 1970 a Europa tentou fazer uma União Económica e Monetária. Foi aprovado o plano Werner, foi aprovado e era um plano de criação de uma União Económica e Monetária em 10 anos, em 3 etapas e tal. Bom, as condições, os critérios e a estrutura e a arquitetura desse plano continham muito destas coisas que agora estamos a falar. Quando em Maastricht foi criada a verdadeira União Económica, aquela que de facto resultou, as condições eram muito menos lógicas e faziam muito menos sentido e levavam muito menos à tal zona monetária ótima. E, portanto, é verdade que isso aconteceu. A minha questão é outra. Seria possível, nas condições políticas atuais e dos últimos anos, na euforia que reinava na Europa, etc., com uma oposição dos Estados, porque ninguém, de fundo, quer perder poder, nem que seja um poder nominal, e ter ido mais longe e evitar estas consequências, ter-se evitado muitas destas consequências, é verdade. Era possível ter ido, é isso que eu tenho dúvidas. Mas essa questão é uma questão que levanta há bocadinho e preocupa-me também, que é o problema dos eurocéticos, porque eu ponho a questão destes termos. A Alemanha, ao aparecer como protagonista agora quase isolada de uma atitude, até já diria, de uma certa ostensividade relativamente aos incumpridores, parece que se assumem como juízes, penalizadores, não estarão a criar mais euroceticismo e as eleições europeias poderemos ter, já hoje temos 25% dos deputados europeus são eurocéticos e amanhã podemos ter 50%, e isso é o desmoronar de todo este modelo. E, portanto, não sei se esta relação causa e efeito, amanhã não pode ter um único réu que a Alemanha. Deixe-me só fazer uma pergunta. Imagine que a Alemanha diz, bom, então não decidimos nada, não queremos saber de nada, a única coisa que fazemos é o que faz o Reino Unido, é opor-nos sempre que quiser. Não, pois, mas o Reino Unido é um péssimo exemplo. Mas agora, está a aquilo ver. que a Carla disse ao princípio, quando apontou aqueles números, eu também compreendo. A Alemanha tem excedentes fantásticos, 200 mil milhões de excedentes económicos, financeiros, excedentes comerciais. Ultrapassou a China em 2011. Eu pergunto, é legítimo chegar a alguém e dizer assim, olha, tu tens um excedente, agora repartes esse excedente com os demais. Eu também compreendo que isto não é lógico. E há um não é? eleitorado alemão. Exato, e Não além se do mais, esquecer. há um eleitorado que ainda por cima tem Que é uma o maior- autoestima muito grande. Também, São 80 Mas milhões. esse excedente também... estar a fazer uma repetição. Olhando para a economia alemã e para as fragilidades da economia alemã, porque também tem, o investimento ou a falta de investimento também é apontada como uma das falhas que poderá ter consequências também no crescimento futuro. Eu não sei se a da Alemanha economia. tem esse déficit de investimento. A Alemanha, por exemplo, é o maior investidor externo em Portugal, quer dizer, e mesmo em termos de, O investimento que não seja o investimento especulativo. público é muito baixo e o investimento privado também. Há Pois, um sabe que eu conjunto de sou constrangimentos. ligeiramente keynesiano, portanto, efetivamente, agora, eu não sei se a Alemanha neste momento tem déficit de infraestruturas, por exemplo, que Pelo menos os obrigasse a relatórios uma da política OCDE de investimento mais agressiva.
Os relatórios da OCDE e do FMI recomendam um maior investimento, nomeadamente em infraestruturas. Pois, isso é uma forma de dinamizar a curto prazo a economia. Não é? A economia alemã está sã, é evidente que agora pedirá a economia e os Estados alemã Unidos para ajudar. gostariam que a Alemanha reduzisse um pouco o seu déficit comercial, Claro, estimulasse é um pouco evidente, ninguém o gosta seu de ver... excedente comercial, digo, e estimulasse a procura interna, porque... Eu percebo que em termos de modelo económico isso é perfeito, isso não é contestável. Agora também não sei se isso é fácil de pôr no terreno, não é? Porque ainda por cima, como se diz, não há aqui uma unidade de corpo, não é? Em termos de pensamento político. Eu espero, por exemplo, que este plano Juncker dos 300 mil milhões de investimento permita realmente dinamizar um bocadinho o crescimento europeu e que a Alemanha possa ter aí um papel determinante. Mas há só um critério fundamental para que isso aconteça, e é verdade que isso é preciso. É verdade que é preciso que a Alemanha faça um esforço nesse sentido, de facto, aumentando a sua Mas é procura altruísmo, interna. é Porque altruísmo. tem muita poupança, não, mas mas é essa que não é. poupança não está a ser canalizada para o Exatamente, que investimento. seja canalizado para o investimento na Europa e na União Europeia. Mas é que não é altruísmo. E desculpe lá deixe-me ir a isso, que isso é outro ponto muito interessante. A solidariedade europeia, que tanta gente fala, não é nem nunca foi uma bondade inata a qualquer tipo de povo, de nação, de estrutura de Estado. Não é essa a questão, não é disso que se fala, embora é disso que as pessoas depois, curiosamente, todas falam. Mas o que está aqui em causa é outra coisa, é uma necessidade. É uma necessidade, a solidariedade é uma necessidade europeia. Porque sem ela, se o processo europeu for interrompido... Eu dou-lhe um exemplo. Os anos 70 e 80, o que aconteceu nos anos 70 e 80, e volto à perspectiva, foi que aquele mercado tinha sido criado em 1957, que entrou em vigor em 67, e que para todos os efeitos, 68, e que para todos os efeitos entupiu imediatamente. Era indispensável para os países europeus continuarem a crescer naquela cena daqueles 30 anos de crescimento contínuo. E, portanto, para isso foi necessário fazer grandes reformas, foi necessário mudar, foi necessária solidariedade. E os mecanismos da solidariedade europeia foram todos criados nos anos 80, aliás, os planos de Locke, tudo isso, coesão económica e social. Porquê? Porque era preciso. E o problema é esse, é que é preciso que a Alemanha perceba que é preciso. Ou seja, se de facto a poupança alemã, se de facto, no fundo, a contenção, no fundo, continuar virados para dentro, apesar de beneficiar do que está de fora, é preciso perceber que o que está de fora pode estar em causa se eles não olharem para esse fora como também parte da resposta às suas necessidades. E é isso que eu acredito que vai acontecer. Eu acredito, sinceramente, que a Alemanha sabe isso e percebe isso. Tem alguns traumas, não é de infância. Alguns sinais. Já há alguns sinais. Por exemplo, o salário mínimo nacional, que entra em vigor este ano, gradualmente até 2017, é uma concessão ao parceiro da coligação, da Angela Merkel, mas vai nesse sentido de aumentar, de estimular pouco à Merkel, repare, serviu à Merkel que nem uma luva a necessidade que teve, no fundo, de fazer esta coligação. Porque, para todos os efeitos, eu repito, os alemães são muito racionais. Têm alguns fantasmas que até têm razão de ser, repare. Claro. A questão da inflação, falou há bocadinho da deflação. É que a deflação é muito mais assustadora para outros povos que para os alemães. A deflação é uma coisa horrível, é muito má para qualquer economia, é muito má. Nós sabemos, por exemplo, o que se passa no Japão há muito tempo. Mas na Alemanha, o grande papel não é a inflação, a deflação, é a inflação. É o excesso de inflação. Portanto, para a Alemanha, mas há aqui uma coisa importante também, repare, voltamos à necessidade, e por isso é que os alemães aceitaram o quantitative easing. É que o Banco Central Europeu só tem uma missão, só tem uma. A missão é manter a inflação um bocadinho abaixo dos 2% e andar por ali. E o que está a acontecer? E é este o grande argumento do Sr. Draghi, é dizer assim, não, nós estamos a falhar na nossa missão, porque a inflação está a baixar mais do que aquilo que pode. Portanto, vamos subi-la. E isso os alemães são capazes de aceitar. Mas esse é o seu grande papão. E depois, por outro lado, de facto, repare uma coisa, a Alemanha viveu no século XX períodos, por sua responsabilidade ou não, isso não interessa nada, mas terríveis a nível das populações, a destruição, a miséria, tudo aquilo que aconteceu na Alemanha, que ainda hoje, de alguma forma, explica que os desequilíbrios sejam tão mal recebidos na Alemanha, ao contrário do que acontece, se calhar, noutros países, em que o desequilíbrio, apesar de tudo, é muito maior, os alemães olham para esta realidade e dizem assim, bom, ok, vamos por aí, mas vamos com calma. E é esse vamos com calma, baseado numa racionalidade que eles, de facto, têm, repito, com todos os erros, e houve erros enormes, esta aplicação de receitas iguais para todos é um disparate. É um disparate. E é esse o problema principal.
O que eu acredito é que a solidariedade e, portanto, a resposta a esta questão, a expansão da economia alemã para fora das suas fronteiras, no fundo, o investimento mais privado do que público, acredita que isso vai acontecer? Acredito que isso já começou a acontecer, só que acredito que isso vai acontecendo paulatinamente. Os alemães têm um tremendo medo do moral hazard, não? No fundo, de incentivar noutros países comportamentos erráticos. Bem ou mal, nós todos temos que perceber que isso faz sentido e, se calhar, aproveitar, repara, em Portugal, nós, enfim, não há comparação, nós não nos podemos estar a comparar uns com os outros. Em Portugal nós vivemos este período muito difícil, tem consequência para as pessoas, mas é verdade também que de alguma forma estamos a assistir a uma espécie de luz no fundo do túnel. Parece que as coisas estão controladas, e se estão controladas... Portugal agora, é um exemplo de que a Alemanha tem razão? Não, não é a Alemanha, é a Europa, tem razão. Sabe, eu respeito... Ainda há dias o Ministro das Finanças alemão... Eu sei. Elogiou Portugal. Pois, eu acho que isso é um presente envenenado. Eu, sinceramente, não está a ajudar nada à criação de um clima europeu bastante mais são. Porque realmente isso é a mesma coisa que dizer és muito bem comportado, etc., mas quem sofre essa admoestação tem por trás, digamos, algumas fragilidades que depois pergunta a sinceridade nisso, como diria a canção, não é? Quer dizer... Desculpa lá. Se com essa... Eu para isto também, mais uma vez, não estou de acordo. Eu acho que os títulos que eu vi sobre isso foram esses. Já não me lembro, Schäuble usa Portugal contra a Grécia, alavanca, não sei. Mas porquê é que não podemos? Eu admito que seja essa a interpretação, até admito que eu estou a ser advogado do diabo, quer dizer, estou a ver o que é que se diz aí fora, não é? Em que efetivamente esse sucesso que foi, realmente, nós temos conseguido ser um bom aluno neste processo, vai de alguma forma influenciar amanhã a decisão do eleitor. Mas eu ser bom aluno é uma coisa que para mim é completamente diferente, acho que não tem nenhuma importância. O que é que tem importância? É se de facto, se é verdade ou não, é isso que devemos estar a discutir. Se há uma relação de causa e efeito. Se há uma relação de causa e efeito, se apesar de tudo, em relação a Portugal, estas políticas resultaram positivamente para a nossa vida futura, e para a nossa vida atual e para a nossa vida futura, se de facto há uma consciência partilhada, também dos alemães, com os tais sinais que começam a surgir, de que agora é preciso entrar no novo ciclo. Porquê é preciso entrar no novo ciclo? Não se pode viver sempre em austeridade. No fundo, o que estivemos aqui a fazer foi pôr as contas públicas em ordem. Mas eles ainda não deram sinais claros de terem pensado, pelo menos pensado ou equacionado que era necessário criar um novo ciclo. Eu acho que sim. Sabe o que é que sinais é que seriam necessários, Manuel Alegria? Pelo menos uma maior flexibilidade mental, pensamento, não é? Quer dizer, a adoção com a Grécia nesse contexto poderia ser podia ser um primeiro passo, porque aliás, algumas das questões que a Grécia levanta são pertinentíssimas. O único problema que a Grécia tem é que não soube vender, primeiro, e assumiu aqui posições claramente contrárias ao direito mesmo até, não é? Portanto, foi pouco habilidosa na forma como... Agora, repensar o modelo europeu, eu acho que isso é uma matéria que nos deve interessar a todos. E aí a criação de um novo ciclo. E a Grécia com este programa vai precisar de tanto dinheiro, que não há solução nenhuma, nem este empréstimo, nem nada que resolva. E o perdão da dívida, a Grécia já teve e já teve 2 resgates. Sim. O problema da Grécia é que não tenho nada contra a Grécia, sinceramente, mas repare, esta proposta, repare nisto. Portugal fez dolorosamente, e todos nós nos queixamos disso e com razão, uma reforma e uma reestruturação do seu sistema fiscal que faz com que hoje tenhamos uma eficiência muitíssimo incomparávelmente menor do que tínhamos há 10 anos. Esse processo foi feito. A Grécia não o fez. O que é que a Grécia está a fazer agora? Este governo, repare, este governo é dizer assim, paguem pelo menos uma parte das dívidas e nós pagamos o resto. Ou seja, a situação é de facto uma situação muito complicada em termos de economia, em termos de finanças públicas, em termos até de governança. Temos de terminar aqui. Muito obrigada pela participação neste Comissão Executiva que volta amanhã.